Momento especial. Tá filmando? Momento especial de medalha. Espera um pouquinho, eu vou colocar para você. O presidente coloca no membro. Sobracio com o coração. E é isso aí, ó. Sou Brasil São Paulo, homenageando o parceiro. Parceiro de longa data, Rodrigo Pinheiro, da Endo Company, que vem nos prestigiando há muito tempo naquilo que a Sobrasil é a alma, que é o treinamento contínuo, a educação continuada, e ele é o corpo. Ele que nos dá o corpo para a alma interagir, que é o simulador, e ainda é o espírito da nossa atuação dentro desse ramo todo que é a educação continuada e o treinamento que a gente precisa fazer cada vez mais na nossa sociedade hoje, devido a esse monte de médicos, cirurgiões que se formam e precisam estar treinados, né, para beneficiar o paciente. Então, Rodrigo, mostra para nós a sua experiência em oferecer treinamento para do zero, vamos dizer assim, para até uma certificação adequada, ideal, entre aspas, né? Primeiramente, professor Ciongli, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco da história. Eu lembro das nossas primeiras cirurgias História robóticas no Oswaldo Cruz, em 2008, quando eu ainda era enfermeiro daquela instituição. E quando eu vi a primeira vez o robô, eu sabia que aquilo mudaria a minha vida. Então, um enfermeiro de centro cirúrgico em 2008 que vê a tecnologia e fala, eu vou operar com essa tecnologia e vou me especializar. E tive a oportunidade de conhecer amigos como o professor Ciongoli e outros que passaram. Trabalhei muito tempo com a indústria, até mesmo com a empresa Intuitive. Então, como ele falou, treinamento é fundamental, é parte vital dentro da curva de aprendizado de qualquer cirurgião. Então, hoje, depois de trabalhar como parceiro do distribuidor, como parceiro da fábrica e hoje prestando consultoria para diversas empresas no mundo, o meu foco é como a gente pode capacitar melhor os nossos cirurgiões. Então, pude participar das reuniões em 2020, quando começou a se falar de criar standards para o Brasil. Naquele momento, novas tecnologias estavam chegando, outras empresas robóticas estavam chegando, e aí os colegas, né, Dr. Domênio, Dr. Paulo, Dr. Gustavo, senhor, a gente começava a se questionar, o que a gente vai fazer? Que critério a gente vai criar para facilitar a entrada de novas tecnologias que vão democratizar o acesso? Naquele momento só existia uma tecnologia que ela ditava como deveria ser feito o treinamento, de que maneira, que por muito tempo foi adequado para se preservar a segurança da tecnologia e da técnica realizada. E com a chegada das novas tecnologias em 2020, começou-se esse trabalho de entender, de criar os critérios, e hoje o Brasil, dentro da América Latina, é o primeiro país que criou essa regulamentação, que criou esses parâmetros de critérios. O que é um cirurgião robótico? Como me tornar um cirurgião robótico? Quais são as etapas do treinamento para que eu seja um cirurgião robótico? Então isso está muito bem instituído hoje pela Associação Médica Brasileira, pelas sociedades como o Sobrasil, SBU, Febrasgo e outras. Só que hoje existe ainda um questionamento, né? Hoje a minha dedicação como dono da empresa Endo Company, que em 2018 entendi que havia um gap dentro do Brasil. A gente estava gerando, a cada novo hospital que comprava um robô, era gerado na cidade de 30, 40 cirurgiões a serem treinados. E a gente não tinha braço. Naquela época eu estava na Intuitive, existia um centro de treinamento em Bogotá, existia um centro de treinamento em Atlanta e às vezes em Estrasburgo, mas não aguentava a demanda. E eu entendi, por que não agora criar uma nova empresa, né, que realmente traga a solução em treinamento. E eu trouxe os simuladores de cirurgia robótica. Eu acredito que foi uma decisão assertiva, porque os simuladores que nós trouxemos, ele tinha uma realidade que o cirurgião buscava, que era uma realidade virtual do procedimento cirúrgico, de fato. Então, poder simular uma cirurgia naquele momento onde o gap
entre a primeira cirurgia e a segunda demorava muitas vezes 1 mês, 2 meses. Então, o ambiente virtual aproximava mais essa manutenção das habilidades que ele acabava de desenvolver, mas depois de 30, 60 dias, alguma coisa falhava. Então, a minha visão naquele momento de 2018, eu preciso trazer essa tecnologia para tentar facilitar a manutenção da prática. E assim foi. Hoje, os principais centros de treinamento utilizam as nossas plataformas de treinamento, porque elas se assemelham ao console cirúrgico mais utilizado e tem a possibilidade de simular em realidade virtual os procedimentos cirúrgicos. Mas isso ainda não basta. E eu acho que é isso que a gente estava conversando agora há pouco, será que um cirurgião que após horas de treinamento, que foi o critério colocado pela sociedade... Com a câmera aquela ali, ó. Pela olha sociedade... Olha, tá todo mundo olhando você. Será que a sociedade, depois que o cirurgião fez as 20 horas, as 40 horas, ele realmente, de fato, ele é proficiente? Então essa é uma discussão, é uma indagação que a gente vem fazendo, principalmente porque hoje no Brasil existem alguns cursos muito bons que estão formando de maneira muito adequada, alguns, outros não, a fase pré-clínica. Então o cirurgião termina as 20 ou 40 horas de simulação, ele completa as observações de caso dele e aí vem a hora de operar. A gente sabe que é recomendado que ele tenha acesso ao animal ou cadáver, mas a regulamentação diz que é possível migrar sem haver esse acesso ao cadáver e o animal. Mas existe um gap. E esse gap é o que a gente está parando para avaliar. Será que não é o momento de a gente rever esses padrões? Esses critérios foram criados para uma realidade agora, com a ANS aprovando, com a Conitec aprovando dentro do SUS, dentro do ambiente privado. Vai aumentar a acessibilidade? Vai, mas treinamento agora que vai aumentar a demanda tem que ser pensado. E a gente tem que arrumar algumas arestas que estão abertas. Então nós, enquanto Endocomp, estamos pensando, junto com o centro, junto com vocês, sociedades, de que maneira a gente pode criar uma avaliação final, pós 20 horas, 40 horas, para validar se esse cirurgião tem a habilidade que foi solicitada pela regulamentação, se ele realmente entendeu como usar o clutch, como usar a câmera, como usar a tração, contratração, dissecção, sutura simples, sutura avançada. Ele vai passar por esses módulos nas 40 horas, mas ele entendeu? Então é nesse ponto que a gente está se apegando e a gente busca ter esse apoio de vocês. Com certeza. Para que a gente consiga estabelecer essa avaliação final. Eu vou mais além. A videolaparoscopia também acontece isso. Ele pode se habilitar, saber fazer muito bem uma vesícula e não sabe fazer adequadamente uma hérnia, uma gastrectomia. E quando a gente habilita por videolaparoscopia, a gente habilita a videolaparoscopia. Então ele vai lá tirar... Ele tira um caroço do mediastino e ele só fez o treinamento para a vesícula. E aí é o ponto que a gente tem falado, né? Eu estive recentemente no Congresso Mundial de Cirurgia Robótica, que aconteceu em julho. Julho agora. E a gente falou sobre credenciamento. Os Estados Unidos está vivendo o que a gente viveu há 6 anos atrás. Os Estados Unidos está começando a receber novas plataformas. A gente se adequou lá atrás e eles estão começando a se adequar agora. Tem Distal Motion, tem Medtronic, que acabou de entrar, tem a própria Johnson, que entrou. Tem a empresa Moon, que são empresas que têm plataformas. Ottawa, né? Então, assim, com essa realidade, como eu capacito o cirurgião a entender as proficiências das habilidades básicas de ser um cirurgião robótico, como o senhor bem falou. Quando eu treino um cirurgião laparoscópico, eu espero que as habilidades básicas, tração, contratação, dissecção fina, sutura avançada, sutura simples... A técnica operatória. Se ele entender esse conceito, ele opera qualquer coisa. Então eu entro no contexto. Hoje é a gente discutir, não é treinar robô A, B, C ou D. É treinar quais habilidades básicas que ele seja proficiente para que ele possa operar todos os robôs. Não é o carro que eu sei dirigir. Entender. E eu não importa o carro que eu vou operar, porque a habilitação para dirigir eu tenho. Então, levando no contexto da cirurgia robótica, é onde a gente quer chegar. Mas a gente precisa fechar algumas arestas, que é validar se esse cirurgião realmente, após o modelo de simulação, ele entendeu, através de uma avaliação final gravada, e o preceptor pega essa avaliação, que o nosso sistema tem um software de gerenciamento de treinamento que se chama Mentor Learn, e lá eu crio o aluno, tem um acesso, o professor tem um acesso, ele entra da onde ele estiver, base nuvem, base cloud, e ele consegue ver, olha, Rodrigo, te vi hoje à noite. Tipo telementoria.
ele entra naquilo que foi gravado, que o sistema gravou, ele consegue visualizar no vídeo da avaliação final. O cirurgião manteve a visão ao centro? O cirurgião manteve as pinças na visão? O cirurgião não deixou essas pinças fora? Houve colisão entre as pinças? Ele realmente fez uma tração do tecido de maneira gentil, né, pelos conceitos de Halsted? Ele realmente entendeu como usar a tecnologia mantendo a proficiência dos preceitos da cirurgia robótica? Sim, eu valido, eu passo ele para a cirurgia. E aí tem um outro ponto. Como eu lido com gaps? Terminei a minha observação de caso, simulação, não fiz animal e vou operar daqui 60 dias. O que eu posso fazer nesse meio termo? E aí vem a preocupação. Eu vejo amigos preceptores aí trabalhando no dia a dia, ajudando alguns colegas, e eles sentem, olha, eu acho que é legal você refazer a simulação, fazer um warm-up, fazer um refresh. Eu acho que isso está na hora de a gente rever também. Né? De alguma maneira, a gente colocar condições e critérios para se estabelecer prazo, tempo limítrofe. Até o procedimento. Até o procedimento. E hoje tem coisas que estão chegando, que são muito boas, porque a preocupação era, se eu não tenho paciente, eu preciso do animal ou do cadáver. Animal e cadáver é difícil de gerenciar, eu preciso de um veterinário, de levar na plataforma. Custo é alto, eu não posso levar um animal dentro do centro cirúrgico que tem um robô. Quando eu tenho um centro de treinamento, o robô tem que ter dedicação exclusiva ao centro, ele não pode sair. Se ele está no centro com animal e cadáver, ele não pode voltar para o centro cirúrgico. Então, as limitações hoje do treinamento era a questão de custo. Então, hoje, as empresas foram criativas e trouxeram produtos que estão chegando no mercado, que são à base de hidrogel. Esses modelos de hidrogel, hoje a gente pode usar energia, porque uma das questões dos cirurgiões é, se eu uso silicone, eu não consigo ter a realidade da cauterização monopolar e bipolar. E o hidrogel, à base de água, permitiu que nós pudéssemos fazer essa dissecção. Então, empresas como a australiana Imbra, uma outra que está na Argentina, criaram esses modelos e agora você pode fazer dissecção de anatomia específica, cirúrgica, e dentro da sala cirúrgica. Porque não impede, não há nenhum impedimento. É um boneco que você leva lá dentro. Porque ele é um material que não há nenhuma limitação de se operar dentro da sala. Tem aqui no Congresso? Chegou a ver? Não, existe, né? Hoje no Brasil, tem uma empresa específica que distribui, mas eu acho que talvez, de novo, tudo que é novo custa caro, tem essas barreiras, mas novas empresas vão trazer. Eu acho que para cirurgiões que tenham esse gap, que não tem acesso animal ou cadáver, o investimento é saudável. Se ele puder fazer essa ponte de fazer modelos de hidrogel antes da sua cirurgia, o ganho do paciente, quando ele for fazer a primeira cirurgia, mesmo com o proctor vai se sentir feliz, porque ele entende que aquele cirurgião está apto, e o procedimento vai ser fluido, e a curva de aprendizado vai ser gostosa. Quantas vezes eu tive cirurgiões, não vou citar nomes, mas colegas que já tinham algumas idade e tinha muita dificuldade. Não vai me chamar de velho, não vou chamar de velho, mas assim... Evoluído. Evoluído. Mas eu lembro de ter colegas que bateram no meu ombro e falaram, Rodrigo, muito obrigado pelo teu apoio, mas isso não é para mim. Você imagina um cirurgião chegar e falar, isso não é para mim? Não teve conforto, né? É que, na verdade, não era a cirurgia em si. Isso eu estou falando de 2012, que não tínhamos nem simulador, quando chegou o simulador no Brasil. Existe um cirurgião que chegou e falou, não é a situação da cirurgia. O que ele falou para mim que eu não esqueço. Eu estou num nível na laparoscopia que ele é tão fluido e ele é tão gostoso e eu me sinto tão confortável e seguro do que eu estou oferecendo. Quando eu vou para o robô, eu não me sinto feliz do que eu estou oferecendo. E aí a dúvida é... Quando você troca de esposa também. É verdade. E aí vem aquele ponto, professor. Naquela época eu falo, o que a gente pode melhorar? Então o simulador trouxe uma baixa de curva, porque não era problema de entendimento da técnica cirúrgica, era problema de entender a máquina. Como lidar com tantos pedais, como lidar que agora o cirurgião fazia a câmera. Então, a gente passou por tudo isso, a gente já evoluiu muito. Mas agora, eu faço esse questionamento crítico, né, por viver treinamento, acho que chega a hora de a gente falar sobre esses pontos. E que bom, não, eu acho que é o chute inicial, tem que começar. Que bom que a gente está junto, que a gente pode pensar. A gente pensou muito nisso, que a gente chamou de refreshment
com as plataformas. Legal. Mas eu acho que a gente pode, se você me permitir, realmente fazer uma parceria Claro. com a sociedade ou com as sociedades, começar a lançar isso, dentro da sociedade, montar esse tipo de centro de treinamento, talvez na Endocompany, e a gente ir lá com você. As portas estão abertas. O problema nosso eu vou chegar a isso. Eu acho que tudo isso é válido, a minha vida inteira foi investimento em cirurgia, foi investimento em educação, foi investimento em treinamento. A gente tira o dinheiro do próprio bolso e faz esse investimento que é saudável. Claro. É ótimo, vai valer para a sua vida inteira. Eu só fico com medo de hoje o custo disso. Então eu acho que realmente tem que partir de uma empresa que nem a sua, que já tem um modelo, e a gente só vai dar um up, Claro. né, para dar esse final que você falou. Uma chancela em cima de um material que o indivíduo pode ir lá, mesmo depois dele já ser qualificado, habilitado pela plataforma, e está lá com um tempo de 1 mês, 2 meses, 1 ano, sem cirurgia. E ter esse... Então, você acha que é possível isso, a gente fazer isso aí? Portas abertas. Talvez dividir custo Portas e a gente abertas, fazer a isso. Endocompany, assim, Caro isso? Você tem ideia de preço, de investimento disso? Em relação aos modelos de hidrogel, ele tem um custo, não sou eu que distribuo, mas eu acho que é uma vantagem muito grande. Então a gente levaria o modelo para o hospital onde está a plataforma. Porque esse modelo de hidrogel é para você resolver o gap, para sair do virtual e uma janela entre o virtual e o procedimento real. Então eu acredito nisso. Eu não vendo, então mas não eu há acredito. Necessidade de um local para isso. A gente vai ter que levar o modelo. O próprio hospital pode receber esse material, usar o próprio robô e as pinças de treinamento. E aí, lógico, aí existe um modelo de negócio que os hospitais podem criar, mas é muito mais acessível do que você fazer um treinamento no animal e um cadáver. Em relação à simulação, a gente está criando essa avaliação final, a gente tem parceiros que já usam os nossos simuladores e a gente quer instituir isso e provar e que a sociedade entenda, né? Não só a Sobracil, mas a SBU, outras, que isso é importante. E é importante e aceite essa nova recomendação. E a realidade é fazer o trabalho conjugado para provar benefício. E eu queria dizer que a gente também está pensando como democratizar acesso. Então, recentemente nós recebemos uma plataforma portátil, que ela é mais enxuta, ela cabe numa mala, e a gente está criando esse modelo de negócio ainda de levar para casa do cirurgião. Então, você imagina, eu sou um aluno que quer ter uma experiência em Manaus e quero provar um simulador robótico. A gente tem um aluno aqui de Rondônia que está procurando você. Então, assim, eu acho que a gente está criando, porque quando você fala de levar para casa, tem questão regulatória, tem questão legal, tem questão de segurança. Então a gente está azeitando tudo isso, criando um modelo, mas eu quero criar essa oportunidade para que o cirurgião receba na casa, ele tem uma maneira de fazer um check-in de recebimento, um check-out de envio, e ele consegue trabalhar de casa. Imagina você acabar de jantar e poder simular. Em vez de assistir a novela, o Faustão. Viajar, pegar voo, ficar no hotel. E eu acho que o que a gente precisa, não mais só ver o tempo de simulação como horas, mas olhar o que de fato eu estou treinando. Qualidade. Por isso que a gente, qualidade na técnica. No nosso trabalho, a gente sempre fala, olha o currículo. No currículo, a gente precisa estabelecer que todas as habilidades estejam imersas dentro desse currículo. Então, por isso que essa plataforma Mentor Learning ela vem sendo usada pelas faculdades. Hoje, professor, nós estamos nas principais universidades de medicina. Depois que houve a aprovação no Conitec da ANS, faculdades como o USP, o Unesp, o UFG, Santa Casa de São Paulo, Santa Casa de Porto Alegre, Santa Casa da Bahia, Hospital de Clínicas, o FMG, todas já instituíram cirurgia robótica na técnica cirúrgica. Então, você imagina hoje um aluno de medicina já sair da faculdade com esse acesso. Eles vão ser cirurgiões robóticos? Não sabemos. Não interessa. Mas a academia está provendo essa experiência para que eles tenham interesse. Sem dúvida. Eu acho que é esse trabalho fundamental. que a gente está fazendo. Eu acho que vale muito a pena. Bom, então é Endocompany, né? É isso aí. Endocompany. Tem lá um simulador robótico para você levar para casa. Então, logo. Vamos investir nisso. Aguardem. E a Sobracil está, para quem estiver interessado na robótica e na vídeo,
com essa parceria, habilitar e qualificar cada vez mais e, além disso, qualificar a técnica da ferramenta em si para ser levada ao paciente. Então, um modelo de aperfeiçoamento da técnica. Entender a pegada da pinça, a energia elétrica e tudo isso ser quantificado num relatório para ser aprovado e a gente, como sociedade de especialidades, avaliar e dar a chancela, não é isso? É isso. Então vamos mandar o boleto para casa de vocês. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigão. professor. Obrigado pela muito oportunidade. agradecido, saúde e sucesso. Conta com a gente. Com certeza. Obrigado.